Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Essa história de que existe um rombo nas nossas estatais, de que existe um grande déficit fiscal, um grande rombo na dívida pública interna do Brasil, tudo isso é uma grande mentira, é uma falácia, é uma narrativa. E não é uma narrativa apenas da extrema-direita, do bolsonarismo, da direita não. É uma narrativa de toda a imprensa corporativa que serve aos deuses do mercado e não ao povo brasileiro. Eu vou te mostrar agora os dados para você ver como a imprensa mente e manipula você. E já vou logo pedindo para você compartilhar, porque essas informações aqui é uma verdadeira preciosidade e todo mundo precisa estar ciente disso. Primeiro de tudo, os dados no qual a imprensa leva em consideração para dizer que existe um rombo, um déficit nas estatais, são os dados do Banco Central. Lembrando que desde o governo Bolsonaro, graças a ele, o Banco Central ele é independente e autônomo do governo federal. Ele não é subserviente ao governo federal, ele não obedece o governo federal. Então, quando o Banco Central vai calcular os déficits das estatais, ele simplesmente não coloca na conta os lucros da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES e de todo o sistema financeiro público. Outro detalhe importante que o Banco Central não leva em consideração ao calcular esse déficit das estatais. Ele não inclui no cálculo o dinheiro, o valor que a estatal tira do seu caixa para investir e ampliar o seu negócio. Ele calcula esse dinheiro que é, na verdade, a retirada desse dinheiro que é, na verdade, um investimento, como se fosse algo que tivesse saindo do caixa da estatal e que não fosse retornar posteriormente. Agora você veja o lucro líquido, repito, o lucro líquido dessas estatais. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, FINEP, Correios e as outras. Consegue perceber que aqui apenas o Correios está com o lucro no negativo, está no vermelho, todas as demais estão no positivo. E por quê que eles dizem que tem esse rombo nas estatais? Exatamente por conta desses fatores que eu acabei de citar, que maqueia, que manipula o resultado das informações. Mas as informações reais, verdadeiras, são essas daqui. O único de fato que está no prejuízo são os Correios. Por conta das mudanças e avanços tecnológicos, muitas pessoas deixaram de usar os serviços dos Correios. Pode ter sido também má gestão, não tem problema admitir isso, até mesmo porque esse saldo negativo não surgiu no governo Lula, já é algo que vem sendo herdado dos governos anteriores. E outra coisa muito importante que ninguém diz: estatal foi criada para atender a população. O foco, o objetivo de uma estatal não é gerar lucro, é atender de maneira eficaz a toda a população. Se gerar lucro, ótimo, vai para o Caixa da União para ter mais recursos para investir em benefícios para a população. Mas se não gerar lucro, também não tem problema, porque estatal não é uma empresa privada, é uma empresa pública que tem como único objetivo atender de maneira satisfatória toda a população. Aí sabe o que a imprensa faz? Ela pega um ex-ministro da Fazenda que deixou a inflação altíssima e leva ele na televisão sem nenhum questionamento, sem nenhum contraponto, onde todo mundo bate palma para o absurdo que ele disse. Ele disse nessa entrevista, o Maílson da Nóbrega, que não há nenhuma razão de natureza política, estratégica e econômica que justifique a presença de estatais no Brasil. Jura? Esse ex-ministro, ele é tão inteligente, tão profissional, que ele, durante o período que ele esteve como ministro da Fazenda, que foi de janeiro de 88 a março de 1990, ele herdou uma inflação de 363% em 1987, com a política do feijão com arroz, e fechou em 1988 com a inflação de 980%. E com o início do Plano Verão, em 89, esse índice da inflação subiu para 1972%. Está parecendo o ministro da Economia da Argentina. Mas sabe por que ele fala isso? Porque ele é sócio da empresa Tendências Consultoria Econômica, que é uma empresa que presta serviços para setores diretamente beneficiados por privatizações, concessões e mudanças regulatórias. Ou seja, a elite brasileira, a imprensa brasileira tenta convencer todo mundo de que tem que vender as nossas estatais porque elas não prestam, porque elas não dão lucro, mas essa mesma elite brasileira não perde uma oportunidade para comprar essas estatais quando são privatizadas. Se não dá lucro, se não presta, se não tem futuro, por que essas pessoas têm tanto interesse em comprá-las? Sabe aquela história da dívida interna brasileira, que o Brasil está à beira da falência, prestes a fechar as portas?
tudo mentira. Existe um limite de alerta que equivale à dívida ultrapassar 80% do PIB. E o Brasil, ele ainda não chegou nesse percentual. Atualmente o percentual do Brasil está de 76% do PIB, inferior ao do Japão, que está a 237% do PIB, inferior ao dos Estados Unidos, que está em 124% do PIB, inferior da França, do Canadá, do Reino Unido e da China. Por que o Brasil, que está com a sua dívida interna inferior a esses países, o povo diz que está à beira da falência e ninguém diz que esses outros países estão à beira da falência? E olha o que ninguém te conta também. O Brasil tem a terceira menor dívida externa do mundo, perdendo apenas para a Índia e para a China. E tem também a terceira maior reserva internacional do mundo, perdendo apenas para a Índia, China e Japão. Isso daqui, meus amigos, se houver uma crise financeira muito grande, o Brasil está cheio de moeda investida, aplicada em bancos estrangeiros, que ele pode resgatar a qualquer momento. E essa dívida externa desse tamanho está dizendo que o Brasil não deve nada a seu ninguém. Agora, uma coisa que eles não dizem e não fazem questão de dizer para você é que graças a essa mesma elite financeira que manda no Banco Central, hoje nós temos a maior taxa de juros básicos do mundo. E acredite, meus amigos, não há um motivo sequer que justifique essa taxa Selic nesse tamanho.